Olá, meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Estamos aí de volta para darmos continuidade ao nosso tema, os atributos de Deus, que tem como objetivo nos proporcionar um conhecimento mais amplo, bíblico, acerca de Deus. Nós sabemos que Deus tem se revelado nas Escrituras e por meio das Escrituras nós podemos ter o conhecimento suficiente acerca de Deus nesta vida para nos relacionarmos com Ele, para saber quem Deus é, o suficiente para nos aproximarmos dele, crendo que Ele realmente existe, como diz a Bíblia, e que é galardoador daqueles que o buscam. E hoje estarei meditando com os irmãos sobre dois dos seus atributos, que é o amor e a bondade. Vamos pensar um pouco sobre o amor de Deus. A Bíblia nos diz, meus irmãos, em 1 João capítulo 4, versículo 8, que Deus, Ele é amor. Deus é amor. Nós vemos também que a expressão máxima do amor de Deus revelada nas Escrituras está na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João 3,16, que é conhecido por todos, que é tido como o texto áureo da Bíblia, diz exatamente isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz que Deus dá prova do seu amor para conosco, que mesmo quando nós ainda éramos pecadores, Ele enviou o seu Filho para dar a sua vida por nós, estando nós ainda no pecado. E a partir daí nós entendemos que o amor de Deus, que faz parte da natureza divina, porque como diz o texto de 1 João 4:8, Deus não apenas ama, mas Ele é amor. O que é interessante observar nisso é que Deus, Ele não precisa de alguém para amar, para ser amor. Ele simplesmente é, por natureza, amor. Isso quer dizer que antes mesmo que o homem existisse, antes mesmo que o homem fosse criado, Deus, na sua natureza e na sua essência, Ele é amor. E isso pode ser definido como a inclinação natural da essência divina de Deus para a bondade. Porque, sendo Deus amor, então, logicamente, esse amor de Deus o inclina para a bondade de Deus. Isso quer dizer que todos os atos de Deus, sendo amorosos, também serão atos de bondade. O amor de Deus, ele é desde a eternidade. Ele foi revelado no relacionamento entre as pessoas da Santíssima Trindade, isso está bem claro na Bíblia. Haja vista que Jesus ter dito, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Então, na eternidade, o amor de Deus já era compartilhado consigo mesmo, na Santíssima Trindade, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E também depois da criação, esse amor, ele permaneceu. Diz o texto João 3,35, que o Pai ama o Filho. Tal amor, ele é eterno, infinito e incomparável. Esse amor foi manifestado a Israel, a todos os homens e a todas as criaturas no céu e na terra. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 20, versículo 6, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí.
Jeremias 31, versículo 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. E Romanos 5,8, como eu acabei de citar, e repito, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus comunicou aos seres humanos alguma ressonância desse amor que existe eternamente nele. Isso quer dizer que, assim como Deus é amor e ele se dispõe a amar, ele espera que nós, suas criaturas, criados à sua imagem e semelhança, possamos também aprender a expressar esse amor uns para com os outros. E a Bíblia nos diz, em 1 João capítulo 4, versículo 19, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Isso quer dizer que nós temos a capacidade dada por Deus também para amar. E é um mandamento bíblico que nós nos amemos uns aos outros. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19, versículo 18. O mesmo mandamento foi repetido por Jesus em Mateus 22, 39, Marcos 12, 31. Quando alguém perguntou a Jesus qual o maior de todos os mandamentos, Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a este, é: e ao teu próximo como a ti mesmo. João 15, 12, 17. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. O amor, meus irmãos, de Deus, a Bíblia diz que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, Deus espera que este amor que está derramado em nossos corações possa ser compartilhado entre nós. Que em nós não haja nenhum sentimento contrário a este amor. Que não haja lugar para o ódio, para a mágoa, aquele ressentimento, aquele desejo mau de querer prejudicar alguém, aquele sentimento de antipatia, de indiferença, de desprezo. Não, mas que em nós haja um sentimento de amor para ser compartilhado. Mas não é apenas o amor que possa ser verbalizado, do tipo: eu te amo, meu irmão, eu te amo, minha irmã, em Cristo Jesus. Não, mas que possa ser aquele tipo de amor verdadeiro, genuíno, acompanhado de obras, acompanhado de ações, porque temos que reproduzir exatamente o que aconteceu com Deus em relação a nós. A Bíblia diz que Deus deu prova do seu amor para conosco, dando-nos o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, da mesma forma como Deus provou o seu amor por nós, quando nós afirmamos que amamos uns aos outros, nós temos que entender que esse amor precisa ser provado. Nós precisamos provar esse amor. Nós precisamos dar provas, evidências de que realmente amamos uns aos outros. E quem ama, aprende a perdoar. Quem ama, socorre. Quem ama, ajuda. Quem ama, não tem ressentimentos, não tem mágoa, não alimenta sentimentos ruins em relação aos outros. Ama ao próximo como a si mesmo. Então o mandamento para nós é esse, que nós nos amemos uns aos outros. Nós não seremos conhecidos como discípulos de Jesus porque cantamos, porque pregamos, porque pastoreamos. Não. Nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus quando nós amarmos uns aos outros. E isso é o mandamento de Jesus. Que nisto conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros, se guardardes os meus mandamentos. E o mandamento de Jesus
Qual é? Que nós nos amemos uns aos outros. Então, peça a Deus: Senhor, me ensina a amar o meu irmão, mas amar de forma incondicional, assim como Deus nos amou. Deus não esperou que nós nos corrigíssemos, fôssemos primeiro aperfeiçoados, limpos do pecado, para depois nos amar. A Bíblia diz que Ele deu seu Filho por nós, para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Então, a ordem é: ame o teu próximo. Quem é o teu próximo? É quem está mais perto de você. É a pessoa que está necessitando naquele momento de ser amada. Então ame esta pessoa. Pastor, mas tem pessoas que não merecem. Eu sei, mas o amor verdadeiro, ele é incondicional. Nós não amamos porque as pessoas merecem ser amadas. Nós amamos porque Deus nos manda amar. E só existe, meus irmãos, uma forma perfeita, absolutamente perfeita, de demonstrar que nós realmente somos filhos de Deus e que Deus está em nós, quando o amor de Deus em nós é compartilhado com os demais, quando nós conseguimos amar o nosso próximo. O segundo atributo é a bondade. A bondade de Deus é um dos seus atributos morais. Deus é bom. Ele é bom em si mesmo e para as suas criaturas. É a perfeição dele que o leva a tratá-las com benevolência. Deus nos trata com total bondade, não porque Ele em dado momento decide ser bom, mas porque em todo tempo Deus é bom, por natureza. E Ele não precisa praticar um ato de bondade para ser bom. Ele simplesmente é bom. A bondade faz parte da sua essência, da sua natureza. Salmo 145, verso 9. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Deus é a fonte de todo o bem. Jesus disse em Mateus 19, versículo 17, não há bom senão um, que é Deus. Nessa bondade, nós aprendemos que estão envolvidos também o amor e a graça. O amor e a graça caminham juntos com a bondade de Deus. São três conceitos que nós aprendemos à luz da Bíblia que são distintos. Mas o amor é a bondade divina exercida em favor de suas criaturas morais. Nós, em grau incomparável e perfeito. Vamos ver. A Bíblia nos ensina em João 3,16, como nós já lemos, o grande amor de Deus, e o próprio texto, também já lido, de Romanos 5,8, quando Deus prova o seu amor para conosco, nos dando o seu Filho, para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu pergunto, isso é ou não é a bondade de Deus sendo levada a efeito em consonância com o seu amor? Porque Deus nos ama, automaticamente a bondade dele entra em ação. Então Deus não pode praticar nenhum ato ruim, no sentido que seja o oposto de um ato de bondade, né? Um ato maligno, no sentido do termo, um ato que esteja realmente entrelaçado com o próprio pecado em si. Por quê? Porque ele é essencialmente bom, por natureza bom. Isso quer dizer que quando Deus faz algo, ainda que aos nossos olhos
possa não parecer tão bom assim, mas o que Deus faz é sempre certo e sempre bom. Mas para que o ato de Deus seja bom, ele não tem que ser bom de acordo com a nossa compreensão, mas de acordo com a compreensão de Deus. Porque muitas coisas que Deus faz, naquele momento nós não entendemos, nós não compreendemos. E às vezes, vamos ser sinceros, nós nem aceitamos. Nós temos dificuldades para entender alguns atos de Deus. Mas, ainda que nós não compreendamos e tenhamos dificuldade para aceitar certas coisas, mas o que Deus faz é bom. É bom aos olhos dele, sempre. Um dia entenderemos. Nosso entendimento vai alcançar aquilo que Deus fez em um dado momento da nossa vida, que nós não aceitamos, que nós rejeitamos, e aí vamos chegar à conclusão de que os caminhos do Senhor são perfeitos e que o que Ele faz é bom. E aquela máxima, né, que nós falamos, e é uma grande verdade, Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Misericórdia, graça e longanimidade, esses três atributos são correlatos, porém distintos entre si. Estão entrelaçados, mas cada um deles tem o seu próprio significado. Esses três manifestam a bondade de Deus. Misericórdia é o termo teológico para compaixão. Trata-se da disposição de Deus para socorrer os oprimidos e perdoar os culpados. Por isso que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A graça é o favor imerecido de Deus para com o pecador. A bondade para quem apenas merece o castigo. Nós merecemos o castigo, mas Deus, por sua infinita graça, Ele nos perdoa. Já a longanimidade é a demonstração de paciência, é ser lento para irar-se e retardar a sua ira. Tudo isso está relacionado à bondade de Deus. A Bíblia diz em em Êxodo capítulo 34, versículos 6 e 7, passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e a quarta geração. Salmo 103, verso 8. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. A Bíblia nos diz ainda em Tito 3, 4 a 6. Mas quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Por meio desses atributos, então, meus irmãos, Deus não concede ao homem aquilo que ele merece, mas o que ele precisa, porque o que nós merecíamos é o castigo. Mas porque Deus é misericordioso, Ele nos livra do castigo. Porque Ele é bom, a misericórdia de Deus
entra em ação e nos livra da pena, do castigo eterno. Mas nós temos a necessidade de irmos para o céu. Mas nós não somos bons o suficiente para irmos para o céu. Então, nós precisamos que Deus venha agir em nosso favor sem que nós mereçamos e venha nos dar o privilégio santo de entrar no céu sem que nós mereçamos. Aí, porque Deus é bom, a graça de Deus entra em ação e Ele nos salva e nos leva para o céu sem que nós mereçamos. Então, misericórdia é quando Deus não nos dá o que nós merecemos. Graça é quando Deus nos dá o que nós não merecemos. Mas tanto a graça quanto a misericórdia estão entrelaçadas no amor de Deus. Por que Deus não pune logo o ímpio? Por que Deus não acaba de uma vez por todas com a história? Por que Deus não termina com todo o mal, com tudo que está acontecendo nesse mundo? É a pergunta que muitos fazem. Porque Deus é longânimo. A longanimidade de Deus, que é a paciência de Deus. Deus está dando tempo ao homem pecador, ao ímpio, para que ele se arrependa. Por quê? Porque Ele é bom. É a bondade de Deus. E assim como Deus é bom, Ele quer que nós também sejamos bondosos uns para com os outros. Que em nós não haja nenhuma atitude ruim, uma atitude má, agressiva, que venha prejudicar o nosso próximo, prejudicar o nosso irmão. Quando alguém nos faz um mal, a Bíblia nos ensina que nós temos que retribuir com o bem. Não devemos pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Sabe o que significa? Que ele vai ficar com a consciência queimando, pensando: como pode? Eu fiz tudo para que aquela pessoa me odiasse, mas ela está me amando. Fiz tudo para que ela pudesse me fazer algo muito ruim, mas ela está fazendo algo muito bom para comigo. É um mandamento de Deus para conosco. Então, assim como Deus é bom e exerce a sua bondade para conosco, vamos aprender a ser bondosos, benignos uns para com os outros. Seja bom para o seu marido, seja bom para a sua esposa, né? Seja a esposa, pratique atos de bondade para com o seu marido, o marido pratique atos de bondade para com a sua esposa. Filhos, pratiquem atos de bondade para com seus pais, e os pais pratiquem atos de bondade para com seus filhos. Vamos, na igreja, ser bondosos uns para com os outros, né? Então, assim como o marido é bondoso para com a esposa é bondosa para com o marido. Na família, na igreja, no trabalho, nos nossos relacionamentos pessoais, vamos expressar a bondade de Deus em nós, porque assim estaremos refletindo também a imagem de Deus em nós. Vamos orar? Amado, quero te agradecer, Senhor, porque nesse momento tivemos a oportunidade de outra vez debruçarmos sobre a Tua Palavra, aprendermos na Tua Palavra o que ela diz acerca de Ti mesmo. E hoje nós aprendemos acerca do Teu amor, da Tua bondade, ó Deus, que estão sempre presentes na nossa vida. Nós somos alvos do Teu amor
e somos alvos também da tua bondade. E que nós possamos, ó Deus, como criaturas tuas e agora como filhos de Deus, amar uns aos outros, sermos bondosos uns para com os outros, e que através disto as pessoas possam ver Cristo em nós, e que nosso testemunho, através do amor e da bondade, possa glorificar o nome do Senhor. Em nome de Jesus, é a oração que eu te faço, e é isso que eu te peço, e já te agradeço, no santo nome de Jesus. Amém, amém. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.